Olá, sejam bem-vindos a mais essa aula de História, sexto ano. Hoje nós vamos entrar de fato na História Antiga. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre formas de registro. Como que o homem, História Antiga, formas de registro. E como que o homem, ele começou a pensar aí a escrita. Vamos então fazer a leitura da habilidade, professores, na tela para vocês. A habilidade é identificar a importância das fontes históricas para a produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registros em sociedades e épocas distintas. E qual o objetivo? Hoje, nós vamos identificar formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico através de fontes escritas, iconográficas, orais e imateriais de diversos povos da antiguidade. Como nós vamos falar aí de diversos povos da antiguidade, eu vou começar assim, ó. Olha só, sexto ano. Agora sim, nós entramos na história antiga. Até então, nós estávamos ali aprendendo algumas técnicas, vocês aprenderam um pouquinho sobre o que é uma fonte, o que é um patrimônio, e agora, de fato, vamos adentrar um pouco mais nos povos antigos. E hoje, eu vou apresentar para vocês um pouquinho dos sumérios, está bem? Mas o objetivo principal da aula é pensar o seguinte: por quê? Por que o homem teve essa necessidade de registrar? Né? Quando que começou essa necessidade de registrar algo? Né? E aí, se o pessoal aqui do chat quiser já ir respondendo, professores, hoje seremos nós, né? Eu aqui no Centro de Mídias e vocês aí me ajudando aqui no chat. Então, bom dia aos alunos aí do Jardim Oratório, de Mauá, professor, Escola Estadual Oscar Antônio da Costa, Casemiro da Rocha, Estadual Barnabé, P. Lourdes Pena Camelo, Sardinha Leme, a todas as escolas, a todos os professores que estão aqui conosco. E aí, professores, estudantes, vamos refletir, né? Por que o homem, lá na antiguidade, e faço um convite a vocês, estudantes, vamos voltar na antiguidade. Bem antigo, assim, olha só, nós estamos falando muito antes de Cristo, muito antes de Cristo. Nós vamos começar a voltar na história mais ou menos 3.600 anos atrás. Está bem? Então, nós vamos voltar lá na história. E aí, convido vocês, estudantes, a entrar nessa imaginação junto comigo. Olha só, nós estamos agora estudando um momento da história onde o homem ele está começando a se organizar enquanto sociedade. Está bem? Como isso aconteceu, nós teremos uma aula só para falar sobre isso. O nosso objetivo aqui é pensar assim, ó, por que o homem começou a registrar as coisas? Como que aconteceu? Então, enquanto que os professores vão trazendo contribuições, eu vou trazer uma síntese, está bem? Olha só, existia um lugar chamado Mesopotâmia, e nós teremos muitas aulas para falar sobre Mesopotâmia, está bem? Lá na Mesopotâmia, tinha um povo chamado Sumérios. Então, são os povos sumérios. Falaremos mais sobre eles também, mas o nosso objetivo aqui, o que nós estamos juntos aqui pensando é, por que eles começaram a registrar? Esses sumérios, eles se organizaram em uma sociedade. E vocês sabem que uma sociedade, ela requer o quê? Agricultura, leis, as pessoas estão começando a conviver. Isso vai gerar alguns conflitos, porque a gente precisa separar o que é meu, o que é seu. Então, nessa sociedade lá antiga mesmo, muito antiga, eles começaram a ter essa necessidade de registrar as coisas, registrar as leis, registrar a agricultura. Afinal de contas, é o começo da civilização. Então, eles precisam registrar, por exemplo, o que é meu, o que é do outro e o que é de todo mundo. Esses sumérios, esse povo também, eles tiveram a necessidade de criar a escrita para estabelecer algumas leis, para organizar ali o comércio. Então, o homem ele já está numa sociedade muito mais moldada no que nós vamos chamar aí de civilização. Está bem? Mas e aí? Olha só. A escrita, ela marca um fato muito importante na história.
ela marca o começo da história. A nossa linha do tempo, ela começa a partir da escrita. Então, olha só, pessoal, teremos muito mais aulas para falar sobre essa linha do tempo, mas eu vou já dar um spoiler para vocês. A nossa linha do tempo, a forma como ela foi construída, pré-história e história, contando que a partir da escrita, começamos a história, é uma forma de periodizar o tempo muito eurocêntrica. E agora eu vou explicar para vocês o que é isso, né? O que é essa forma eurocêntrica de periodizar o tempo? Parece que é uma coisa tão difícil, mas não é não, sexto ano, dá uma olhadinha, olha só. A Europa, vocês sabem que ela que vai dominar grande parte das Américas, África, Oriente. Então, a Europa ela vai exportar para estes lugares a sua forma, a sua cultura, a sua forma de datar o tempo. Então, para os europeus, a escrita ela vai marcar o início da história. E o que veio antes não é história? A pré-história, tudo que aconteceu, milhões de anos, toda aquela saga do homem, que nós também teremos aulas para falar sobre isso, e tudo que aconteceu antes da escrita, não foi história? Então, eu vou deixar essa pergunta para vocês, dá uma olhadinha na tela. Olha lá. Como os povos ágrafos, vocês já sabem o que é povos ágrafos, são povos que não tinham escrita. Como que eles registravam a sua história? Darei 2 minutos e voltamos. Voltamos. Olha, muito legal a participação de vocês. Muito obrigada, professores, pelo protagonismo de vocês. E, assim, sempre com ponderações muito importantes para a aula. Olha só, a Pro Tereza Maria, ela disse o seguinte, que ela passou um filme para os alunos dela sobre a Mesopotâmia. Muito legal, Pro. Aqui a gente não consegue passar muitos vídeos, mas hoje a gente vai ter um vídeo, tá bom? Hoje nós teremos um vídeo. E muito legal, assim, boa prática mesmo. O Pro Edson, ele disse bom dia aí para a turma, né? Pessoal, vamos lá, o professor Edson chamando para a aula. Pro Maria do Carmo, controle de alimentos, leis e comércio. Então, é por isso que o homem começou a desenvolver aí registros, porque ele precisava controlar alimentos, leis e comércio. Isso aí, Pro. Aí nós temos aqui mais controle do comércio, controle da sociedade e manutenção do poder, Pro Carlos. É isso aí, Pro. Hoje a gente ainda não toca nesse assunto.
A gente pode falar isso um pouquinho mais para frente, mas é isso mesmo. Assim, eu penso em entrar nesse assunto mais quando a gente chegar ali no Egito, nos códigos de Hammurabi, mas é isso aí, ó, controle da sociedade e manutenção do poder. Segura essa informação em sexto ano. Aí, o Pro João, passaram por cima da pré-história, olha só, nós teremos aula sobre a pré-história, não sei se foi isso, se é essa a pergunta, nós teremos sim aula sobre a pré-história, mas... Pro João, realmente, a Europa ela passa por cima da história, né? Ela acha que a pré-história foi um momento onde não houve uma produção historiográfica, e nós já sabemos que não. Tanto sabemos que nós temos aqui alguns professores dizendo o seguinte, olha só, escrita cuneiforme. O professor Guilherme ele disse que, através da oralidade, os povos ágrafos eles iam registrando a sua história. Legal. Nas pedras, a Projanaína aqui, minha parça, nas pedras, através de desenho. Promárcia, figuras rupestres. Então, nós sabemos que na pré-história, aqueles antigos povos, eles iam fazendo sinais, né? Que são as pinturas rupestres. E a Prozenaide chegou aqui onde eu queria chegar neste momento, que é na escrita cuneiforme. Vamos falar sobre a escrita cuneiforme. Aí a maior parte dos professores aqui falando dos desenhos nas cavernas, desenhos do seu cotidiano, excelentes contribuições, eu queria ler todas, mas é isso aí, estamos aqui falando a mesma língua, pinturas rupestres, desenhos, vestígios e moradias. É isso aí. Então, eu vou colocar para vocês aqui uma resposta, dá uma olhadinha na tela. Por meio de vestígios arqueológicos, tradições, festejos, oralidades, entre outros. Então, era dessa forma que os povos, eles que eram ágrafos, registravam a sua história. E aí, sexto ano, não se esqueçam, a história ela começa a ser marcada a partir da escrita, segundo a nossa forma de periodizar. Vocês estão vendo esse emoji que vocês conhecem como emoji? Nós chamamos de pictografia. Então, assim, só de olhar esse emoji, vocês já sabem que ele está feliz, que ele está fazendo uma festa, né? Então, era dessa forma também que esses povos ágrafos registravam o seu cotidiano. Eram sinais, eram imagens que representavam algo. Como, por exemplo, eu vou pedir para colocar novamente nosso emoji. Olha só aí as permanências da história, né? Hoje nós usamos esse emoji, que significa várias coisas. Ali você sabe que tem um monte de sentimentos, né? Você sabe que ele está festejando, você sabe que ele está feliz. Só de olhar uma imagem, isso é pictografia. Os povos antigos funcionavam assim também. Eles faziam um registro nas cavernas e aquele desenho representava uma série de coisas. Não representava uma palavra, mas uma série de coisas. E aí, seguindo a nossa aula... Eu vou pedir para vocês fazerem uma análise, né? Então, façam uma análise dessa arte rupestre e descreva aí com suas palavras o que essa imagem está representando. Então, o que esse povo quis dizer com esta imagem? E aí eu vou dar 1 minuto. Voltamos. Olha só, o Proedson ele está lembrando aqui que há vestígios da pré-história na Europa também. Nós tivemos algumas aulas onde nós mostramos esses vestígios, tá bem? Está lá nas aulas sobre patrimônio histórico. Nós falamos também sobre esses vestígios da pré-história na Europa, não só no Oriente Próximo. Muito obrigada, professor. E aí nós temos aqui agora a contextualização da imagem, né? 2 homens caçando, que é o proenídeo,
proeneideton, desculpa se eu falei errado, guerra, disputa de território, o prolex, uma luta. Aí eles estão dizendo, será que é uma guerra, né? O aluno Renan, da Procimone, ela está dizendo que é uma guerra. É isso mesmo, então vocês perceberam que só pela imagem a gente consegue tirar uma série de conclusões, né? Então é uma imagem que representa algo, não é uma imagem que representa uma palavra. Então, seguindo um pouco mais, vamos agora ver os povos sumérios e, de fato, a escrita cuneiforme. Dá uma olhadinha aí na tela, pessoal. Então, vocês estão vendo aí esse belíssimo exemplo de uma escrita suméria, uma inscrição suméria com sinais cuneiformes. Essa escrita que vocês estão vendo em tábua de argila, ela tem provavelmente aí 2.600 anos, mas nós sabemos que a escrita cuneiforme, ela se desenvolveu aí na humanidade há cerca de 3.600 a 4.000 anos atrás. E aí eu trouxe para vocês o seguinte, porque eu acho que melhor do que falar é fazer, né, sexto ano? Eu fiz um experimento aqui para vocês, está bem? Para vocês entenderem como que os sumérios fizeram, quais eram as técnicas utilizadas. Então, eles pegavam uma argila e faziam aqui a argila, né? Abriam a argila. Essa argila eles cunhavam. Então, vocês estão percebendo assim, aqui, ó, que está cunhado, que está aprofundado. É como se eu tivesse... Eu peguei um palito e cunhei. Por isso que se chama cuneiforme, porque eu estou cunhando. Este sinal, ele representa o dia, é um sinal sumério. Então, eu usei a mesma técnica desses povos. Eu abri a argila, cunhei o símbolo na argila e deixei secando. E tem mais símbolos aqui, ó. Esse aqui representa uma mão. Ó, representa uma mão. E esse aqui representa a água. Vocês viram que alguns ficam mais visíveis e outros não. Então, é uma sugestão de atividade mão na massa. Vocês podem pegar argila ou qualquer outro material alternativo e cunhar, usando a mesma técnica que esses povos antigos utilizaram para desenvolver a escrita cuneiforme, está bem? Então, vão cunhar em uma pedrinha, uma pedrinha de argila. E vocês podem postar lá no arroba janainajardim.prof para que a gente possa depois mandar as atividades para vocês aqui na aula. No segundo bimestre, a gente vai começar a mostrar as atividades de vocês. E assim, pessoal, quando vocês estiverem fazendo e cunhando a sua argila, ela tem muito significado. Vocês não vão fazer assim, só ir lá e fazer um desenho, não. Primeiro, vocês vão pesquisar símbolos sumérios, vão ver o que significa. E pensem assim também, quando vocês estiverem fazendo, vocês vão refletir sobre o que vocês estão fazendo. Olha só, eu estou utilizando uma técnica que foi inventada pelo homem há cerca de 4.000 anos atrás. Então, é uma permanência. Se hoje nós conhecemos essa técnica, se hoje nosso alfabeto está tão desenvolvido, é porque esses povos, eles fizeram desta forma. Então, façam, mas façam de coração, reflitam sobre o que vocês estão fazendo. E aí eu quero ver as atividades de vocês, está bem? Então, vou colocar novamente na tela aí a obra verdadeira, né, que é a escrita cuneiforme. E agora a escrita é um nome tão difícil, sempre eu faço isso, é hieróglifa, que já é uma escrita egípcia. Segue aí o mesmo padrão também com símbolos. O texto que eu passei, ele está no caderno do aluno, aí vocês podem olhar lá no caderno do aluno e dar uma olhadinha, ler um pouquinho sobre os egípcios, isso eu vou fazer em outra aula. E aí, já que eu falei sobre escrita cuneiforme, falamos sobre o significado da escrita, eu gostaria de mostrar uma outra forma também de registrar a história, que é a oralidade. Então, vou deixar vocês com um vídeo. E nesse vídeo, nós veremos uma forma de registrar a história, que não é escrita, mas é oral. Então, com vocês. Je m'en vais vous raconter cette petite histoire. Ele vai contar pra gente essa pequena história. Cette histoire qui est l'histoire d'un voyageur. Essa história que é a história de um viajante. Un voyageur qui voyageait avec une gourde d'eau sur lui. Um viajante que viajava junto com um cantil de água. Avec un petit sac de quoi manger. E com um saco pequeno com algumas coisas para comer. Fatigué de voyager, ele estava um pouco cansado da viagem. Il s'assoit à l'ombre d'un arbre. Então ele sentou à sombra de uma árvore. Et il attend. E ele esperou. Attend. E ele ficou lá. Que le soleil passe. Esperando o sol se pôr. Et pendant ce temps, e durante esse tempo, il voit arriver au loin ele viu vindo ao longe un être. Um ser.
Un être pas comme les autres. Um ser não como os outros. Il était beau, Era um ser bonito, bonito, bien habillé. bem vestido. Il était tellement si beau et Era bien habillé tão bonito e estava tão bem vestido qu'on savait que c'était lui la richesse. que sabia, de longe dava para ver que era a riqueza. Il arrive E a riqueza et il chegou, salue le voyageur cumprimentou o viajante et il lui demande, e pediu: j'ai soif, est-ce que vous avez de l'eau à me donner à boire? eu tô com sede, será que você tem um pouco de água para me dar? Et le voyageur demande, qui êtes-vous? E o viajante perguntou: mas você é quem? Je suis la richesse, Eu sou a riqueza, je peux tout acheter. eu posso comprar o que eu quiser. Le voyageur dit, ah bon? E o viajante falou: ah, é? Ah ben vous ne pouvez pas acheter mon eau. Ah, mas a minha água você não pode comprar. Mon eau n'est pas faite pour la richesse. A minha água não é feita para riqueza. Va-t'en. Pode ir embora. La richesse se fâche et elle s'en va. E a riqueza ficou bem contrariada e foi embora. Le voyageur était assis O viajante continuou sentado et au loin, e ao longe il voit arriver un autre être. ele viu outro ser se aproximando. Ce dernier, Esse último il était beau, era um ser bonito, aussi très beau, também muito bonito, très coloré, muito colorido très paisible. e muito em paz. Il arrive, O ser chegou mais il se perto présente lui-même. e ele se apresentou. Je suis le paradis, tu peux me donner de l'eau à boire? Eu sou o paraíso, você pode me dar um pouco de água para beber? Le voyageur fait, tu es le E o paradis? viajante falou: você é o paraíso? Le paradis? O paraíso? Mon eau n'est pas fait pour le paradis. A minha água não é feita para o paraíso. Le paradis lui répond, E o paraíso respondeu: on se rencontrera. a gente vai se encontrar. Tu ne sais pas que tout le monde prie partout sur cette terre pour moi? Você não sabe que no mundo inteiro as pessoas rezam por mim? On se verra. A gente vai se encontrar. Et le paradis s'en va. E o paraíso foi embora. Là, le paradis est parti. Quando o paraíso foi embora, Au loin, ao longe, le paysan voyageur est assis. o viajante calmo, sentado, Et il voit arriver au loin ele viu vindo un autre être. um outro ser. Il était grand, Um ser grande, fort, forte, fort. muito forte. Il arrive avec une voix forte. Chegou com uma voz forte. Tu me donnes ton eau à boire? Me dá a sua água para Je beber. suis le pouvoir. Eu sou o poder. J'appartiens tout avec tout le pouvoir. Eu posso pegar tudo que eu quiser com poder. Le voyageur le regarde avec calme. O viajante olhou para o poder com calma e disse: Tu es le pouvoir. você é o poder. Je le vois. Tô vendo. Mais mon eau n'est pas faite pour le pouvoir ni pour la force. Va-t'en. Mas a minha água não é feita nem para o poder nem para a força. Pode ir embora. Le pouvoir était frustré, il est parti. O poder ficou frustrado e foi Il embora. a dit, mais on se verra. Mas o poder deixou a última palavra. A gente ainda vai se encontrar. Le voyageur toujours assis là. E o viajante continuou sentado. Cette fois-ci au loin, Dessa vez, ao longe, il voit arriver un être. ele viu um ser se Que était aproximando, que era vermelho. Rouge, si Vermelho. rouge, Tão vermelho qu'on voyait le feu qui sortait de partout de lui. que a gente viu fogo saindo por todos os lados desse Il ser. était tellement si chaud, si brûlant, E ele era tão quente, queimava tanto, que même le soleil avait peur de lui. que até o sol tinha medo dele. Et il arrive auprès du E voyageur ele chegou perto do et il viajante se présente e lui-même. se apresentou assim: Je suis l'enfer. eu sou o inferno, Je brûle tout. eu queimo tudo, J'ai soif. eu tô com sede, Donne-moi de ton eau. me dá a sua água. Le voyageur le regarde O avec calme. viajante olhou para ele com calma: C'est toi l'enfer. ah, você é o inferno, C'est toi l'enfer. você é o inferno. Enfer, Inferno, tu n'auras pas de mon eau. você Va-t'en. não vai ter a minha água, pode ir embora. L'enfer se fâcha. E o inferno ficou bravo. Personne ne peut m'échapper. Ninguém podia escapar dele. Le voyageur dit, on verra. E o viajante falou: a gente vai ver. L'enfer s'en va. E o inferno foi embora. Et le voyageur reste là. E o viajante continua ali. Quelques instants après, Alguns instantes le depois, voyageur entend une petite voix. o viajante ouviu uma voz Une voix qui pequena. venait de on ne sait pas où sur la terre. Uma voz que vinha de algum lugar do chão. J'ai soif. Eu tô com sede. J'ai soif. Eu tô com sede. Le voyageur cherche et trouve un petit être. E o viajante procurou e achou um ser Qui pequeno. êtes-vous? Quem é você? Et la petite voix répond, je suis la cause. E a voz pequenininha respondeu: eu sou a La causa. cause, A causa? vous pouvez boire de mon eau. Você pode beber a minha água. Et le voyageur donna de l'eau à boire à la E o cause. viajante deu a sua água para a causa beber. Et la cause lui dit, E a causa disse: vous pouvez m'expliquer quelque chose? será que você pode me explicar uma coisa? Pourquoi avez-vous refusé de donner à boire aux autres? Por que você recusou de dar a sua água para os outros? Le voyageur répond, c'est simple. E o viajante respondeu: é simples. Sans vous la cause, Sem você, causa, il n'y a pas de vie. não existe vida. Sans vous la cause, Sem il você, causa, n'y a pas d'enfer. não tem inferno. Sans vous la cause, Sem você, causa, il n'y a pas de paradis. não tem paraíso. Sans vous la cause, Sem você, causa, il n'y a pas de richesse. não tem riqueza. Sans vous la cause, Sem você, causa, il n'y a pas de pouvoir. não tem poder. Sans vous la cause, Sem você, causa, il n'y a absolument rien. não existe nada. Et c'est cette cause, E é essa causa, quelle qu'elle soit sa petitesse, mesmo com toda a sua pequenez, c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. é essa causa que nos reúne Et aqui c'est cette hoje. cause E é essa causa qu'on ne doit jamais oublier. que a gente nunca deve esquecer, Sans elle, porque sem ela, personne ne sera là. ninguém estaria aqui hoje. Nale, 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 kuru, mane,
nale 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 suru mani le manaka nale ku nale 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 ku nale 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 ku. Então voltamos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E olha só, sexto ano, hoje nós falamos sobre a escrita cuneiforme, os povos sumérios, que são os primeiros que desenvolveram a escrita. Falamos que outros povos também desenvolveram formas de registrar a história, como, por exemplo, os griots, que registravam através da oralidade. E deixei aqui essa atividade para que vocês façam com muito carinho. Tem uma pro aqui, desculpa, não vou lembrar o seu nome agora que sumiu aqui para mim. Tem uma pro que ela me disse o seguinte, dá para fazer também sabonete, tá? Então, quem não conseguir argila, eu vi que tem alguns professores que têm muita facilidade de conseguir argila na cidade deles. Aqui na capital é muito difícil, mas se vocês têm facilidade, legal fazer na argila. Quero agradecer a todos os professores que estão participando conosco. Professores, se por acaso a aula não está de acordo, eu vou pedir a gentileza que façam a avaliação no final da aula, deem sugestões. Nós estamos aqui para melhorar mesmo, para fazer um trabalho melhor para todos nós. Espero que tenham gostado e tchau, tchau, pessoal!